Boa noite, meu nome é Vitor. Eu tô aqui com o Carlos e o Matheus. E aí, pessoal, boa noite. Olá, E, pessoal, boa noite. e a gente vai falar aqui hoje no tema a evolução e dispersão dos mamíferos. Aqui tá fielmente representado cada um dos membros do grupo. Infelizmente a gente não tinha uma foto melhor do Matheus, então fica com essa aqui que foi acidentalmente interrompida. É, E os nossos integrantes são o Raul e o Vitor Pacheco, que não puderam estar presentes na gravação, mas foram vitais para a confecção dessa apresentação. Então, vamos seguindo aqui, porque a gente tem muita coisa para falar. E a gente começa falando da origem das espécies. A origem das espécies, ela foi hipotetizada convergentemente, ou seja, ao mesmo tempo, pelo naturalista, posteriormente naturalista inglês Charles Robert Darwin, e pelo naturalista galês Alfred Wallace. Com a diferença que Darwin, antes de se tornar naturalista, ele fez uma viagem ao redor do mundo no Bring HMS Beagle, enquanto o autodidata Wallace. Wallace ele veio para América do Sul, aqui no Brasil, estudar na Amazônia. Inclusive a imagem que nós temos aqui é de uma representação dele, do livro dele também, de Travels on the Amazon and Rio Negro. Uma narrativa. é E interessante também, fala tudo. é interessante frisar sobre que ele pegou uma doença, né, aqui no Brasil e enviou os escritos para Darwin. Sim, sim, E ele isso teve a brilhante ajudou ideia bastante também na pesquisa do. do Darwin, né? Que acabou ficando com a maior parte do Continuou. crédito. Mas seguindo, É, a gente vai falar aqui um pouquinho da descendência com modificação, que é um dos mecanismos que exemplifica bem a evolução. Onde a gente trouxe para ilustrar aqui dois exemplares de PID, onde esses dois exemplares eles carregam um gene A, que quando eles amadurecem para pidioto, eles vão ter uma crista vermelha, que é indiferente para as fêmeas. Enquanto outro representante vai carregar o gene BB, que acaba formando uma crista amarela, dourada, que as fêmeas elas detestam. Então eles acabam tendo menos vantagem nessa competição pelas fêmeas. Porém, caso um macho AA cruze com uma fêmea BB ou o inverso, eles vão resultar numa crista amarela e vermelha que as fêmeas acham muito bonitas, tá ligado? Que as fêmeas se amarram. então, e é dessa forma que a gente consegue transmitir esses genes, por exemplo. Se só do bebê, do, do PID pet amarelo, a gente não conseguiria ter passado porque ele não é atraente. E se dependesse só do PJ de crista vermelha, a gente não conseguiria ter passado esses genes. Mas como existiu esse PJ de cabelo de pentas douradas e vermelhas, esse gene A e esse gene B, eles foram passados para frente. Isso aí. E então o que acontece é que essas cristas, por conta desse PID híbrido, digamos assim, não híbrido, mas com essas características misturadas, recessiva, acabou acontecendo de perpetuar na espécie tanto a crista vermelha como a crista amarela, como o Carlos bem disse. E isso acaba sendo uma explicação de como alguns genes, às vezes deletérios, ou então não tão benéficos ou não tão atrativos da espécie, acaba se mantendo por tanto tempo. Porque quando eles acabam cruzando com algum outro gene, eles apresentam alguma vantagem significativa. E seguindo, outro mecanismo que a gente tem é o da descendência com modificação, que acaba formando o fenômeno de especiação. Então, vamos lá. Aqui a gente tem um fluxograma. Quando eu estava montando isso aqui, eu dei uma contada e vamos supor que cada uma das espécies viva por aí 50 anos. Aqui tem mais ou menos umas 20 gerações, então foi um fenômeno que a especiação ela levou algo para mais de 1000 anos para acontecer. Então, para vocês verem como em espécies que têm um ciclo de vida muito longo, pode acabar que a evolução ela seja ainda mais lenta. E também mostra como é um processo de fato lento. Então, aqui basicamente a gente tem os quadrados representando os machos e os triângulos das fêmeas. E as linhas elas representam os cruzamentos entre si. Ou seja, aqui a gente tem um macho cruzando com mais de uma fêmea e uma fêmea cruzando com mais de um macho, gerando descendentes. O que é perfeitamente normal, já que assim gera mais variabilidade entre os indivíduos e entre a espécie.
E seguindo aqui, eventualmente pode acabar surgindo alguma característica diferente, proveniente de uma mutação ou algo semelhante. E essa característica, ela logo pode acabar, se ela não for negativa, ou e for positiva, ou então indiferente, ela vai acabar se fixando na espécie, porque eventualmente os organismos vão cruzar entre si, e essa característica ela vai se popularizar cada vez mais. E a fixação dessa característica a gente chama de caráter. E eventualmente, caso haja uma barreira, seja ela física ou o que for, por exemplo, Uma mudança no clima. Isso, uma mudança no clima, se esses indivíduos eles forem marinhos e acabar que secou parte daquele lago, marinhos não, né, no caso de água doce. E esse lago ele secou em partes e acabou criando uma barreira que não dá para nadar de um lado para o outro ou coisa semelhante. Essas populações elas vão se separar, se ramificar. Ou até mesmo nas épocas glaciais, onde eram formadas grandes placas de gelo, e parte daquela espécie ela conseguia se deslocar até certo ponto e essas placas descongelavam, então isolavam a volta. Então parte da espécie ficava num ponto e outra parte ficava no ponto inicial. Então ao longo dos anos elas foram vivendo, coexistindo ali, só que separadas. E ambientes diferentes foram caracterizando, né, novas situações. Isso. E aí com esses ambientes diferentes... Eu também acho importante frisar... Fala aí. Eu acho importante frisar também que essa barreira, essa diferença de habitat é fundamental para o aumento da diversidade, né? Sim. Porque a gente vai ver mais na frente, cada local que vai ter sua diferença, né, de habitat, obviamente, e isso como eu posso dizer, selecionar características diferentes em cada local. Sim. E é isso. Conforme esses indivíduos se ramificam e não tem mais cruzamento entre si, os caráteres vão continuar surgindo. E o surgimento desses caráteres, cada vez com mais tempo diferentes em cada população, vai acabar eventualmente gerando um fenômeno de especiação, onde a espécie aqui X é tão diferente da espécie Y que elas não conseguem mais cruzar entre si. E assim se forma uma nova espécie. E seguindo, a gente passa pro neodarwinismo, certo? Que a gente falou esse tempo todo, deu uma explicação de como a evolução ocorre, porém a gente fez o uso do conhecimento genético. E naquela época não era tão simples assim, porque ainda não havia o conhecimento de como essas características eram passadas de um indivíduo para o outro, certo? Então, aqui a gente começa a falar um pouquinho desses mecanismos, que Darwin ele não conseguia explicar como essas características eram passadas adiante, e Gregor John Mendel, que era um monge austríaco e botânico, austríaco não, desculpa, tcheco, austríaco já passou. Ele era contemporâneo de Darwin, porém suas ideias não eram muito bem aceitas. As suas descobertas, por mais que muito coerentes, eram muito complexas e ele explicava elas de uma forma matemática demais que os naturalistas da época estavam interessados. Então, até o começo do século XX, que foi que quando... ocorreu... Falei. Tanto que ocorreu a questão dele apresentar, né, em uma banca as ideias dele e não ser muito aceito, exatamente como falou. Ele apresentou a ideia dele na banca, mas como ele era mais, não dizendo eu tô falando de forma esdrúxula, como ele era mais matemático, porque biólogo foi meio que tipo, números, e foi esquecido em uma biblioteca, né? Não, sim, muitos documentários dizem que a apresentação dele começou com os botânicos interessados e terminou com ninguém na sala. Que os caras não era o que os caras estavam a fim de ouvir. E acabou que só no início do século XX, que foi quando o neodarwinismo começou a de fato se aflorar com os adventos do estudo da genética, que foi redescoberto esses papers dele numa biblioteca inglesa. Também vale citar, desculpa, que depois disso ele perseverou por um tempo, ele continuou tentando trazer os estudos dele para a parte animal, começou a cruzar abelhas, inclusive ele fez um cruzamento de abelhas egípcias com abelhas aqui da América do Sul, que geravam um mel de excelência, porém essas abelhas eram muito agressivas, algo semelhante com o que acontece com a abelha africana, que tem um mel de qualidade também muito aprovável.
E infelizmente ele morreu em torno de 16 a 20 anos antes de realmente finalmente ter o sucesso e o reconhecimento que ele merecia. E apesar de ele ter tido muito sucesso como monge. Então vamos de fato entrar no Padre, neodarwinismo. Alguém quer se aventurar? Bom, o neodarwinismo, também chamado de teoria sintética da evolução, diz que com o avanço de estudos genéticos, surgem dois conceitos. Começa a explicar essa variabilidade entre os seres vivos e a manutenção da deriva genética, não só apenas da seleção natural, explicando esse processo, porque a partir desse ponto foi a peça-chave para explicar toda a biologia, e é onde se baseia a biologia que se estuda hoje. Sim, sim. Muito se diz de que a teoria sintética da evolução ela une para fazer sentido todas as áreas da biologia, tanto da zoologia, botânica, da cladística, etc. Porém, na real, como já dizia o Dobzhansky, ele que foi um importante neodarwinista também, importante para os avanços do estudo da evolução, nada na biologia faz sentido exceto a luz da evolução, porque hoje em dia grande parte dos estudos que biológicos são feitos se baseiam totalmente ou na genética ou então nas propostas evolutivas para ter alguma coerência. E seguindo aqui, como o Exatamente, isso que você Matheus falou, bem ela disse, de fato é a base, né? sim, Da sim, questão da genética na evolução é basicamente a base de fato. Porque se isso ruir, por algum motivo eu sei que isso não vai acontecer, mas se isso ruir, muita coisa que a gente estuda hoje não vai ter base. perde grande parte do sentido. Isso também é mais uma prova do quão aceita, do quão acurada as teorias evolutivas são na academia hoje em dia. Mas aqui também, os dois, como o Matheus bem disse, a evolução ela não é só seleção natural. Tem alguns mecanismos que também acabam perpetuando a evolução, que são as mutações, que foram descobertas com os avanços no estudo do DNA, que através de danos que o DNA possa sofrer, ou então de algo das variações que se dá durante a reprodução, essas características novas características podem surgir da espécie, certo? Isso foi o que Darwin não conseguiu prever. Isso, exatamente. Ele previu, porém ele não conseguiu explicar como acontecia, no caso. Ele não sabia da existência das mutações. E também a deriva genética, que se divide em dois efeitos. O efeito fundador, onde um grupo de indivíduos pode ser jogado, por exemplo, bater uma tempestade, um vento, e aqui no exemplo da joaninha, onde tinha em maioria joaninhas com bolinhas nas asas, essa joaninha completamente vermelha acabou indo parar em outro ponto, e ali ela perpetuou uma nova população, onde a maioria era de joaninhas com essa coloração diferente. E o efeito gargalo, onde pode, por exemplo, ter uma população numa floresta, ocorre o efeito de desertificação e sobrevivem apenas alguns poucos indivíduos, e acaba tendo, quando há o reflorestamento e esse indivíduo ele se perpetua de novo, acaba que tem uma mudança no número de indivíduos que era maioria anteriormente. E seguindo aqui, É legal frisar também que a gente pode ver no outro slide que o fator exterior, o fator externo, é fundamental para essa diferenciação de espécies. Aqui a gente vê que o efeito gargalo ele funciona dependendo do fator externo, a deriva genética também, depende do fator externo. sim. O efeito fundador, no caso, né? Sim, sim. A deriva genética, E é em isso. geral, ela trabalha em cima de fatores externos, enquanto a mutação engloba os de dois. fatores aleatórios internos. E, seguindo aqui, mas... Fatores mais endógenos, né, no caso. Isso aí. Mas e a origem das espécies? Que é, no caso, o nome do livro, do manuscrito de Darwin, que foi o que mais tem sucesso, até hoje é um livro muito lido e muito vendido, que você encontra exemplar em quase qualquer livraria. Mas na verdade a teoria da evolução ela defende que todas as espécies elas descendem de um ancestral comum, que ao longo do tempo geológico foi sofrendo alterações. Mas ela não explica como de fato esses organismos surgiram. Isso foi estudado posteriormente por Oparin, etc. E na teoria da panspermia cósmica e afins, que a gente acaba vendo com frequência em outros momentos.
Porém, então, vamos contar pelo menos a origem da nossa espécie, a origem dos mamíferos um pouquinho. E no começo, todos nós parecíamos pequenos musarães, então todos nós tínhamos uma cara semelhante com esse bichinho aqui, que eu acho esquisito, o Carlos acha fofinho e... Mas... Eu acho que a gente é bem mais fofo antes do que é hoje. Mas era esse bicho com cara genérica que a gente vai ver por quê mais pra frente. Mas só pra citar um exemplo de como quanto mais pra trás você vai, mais semelhantes os indivíduos ficam e mostrar um pouco de como Darwin defendia isso e como isso faz sentido, aí eu trouxe aqui um exemplo do Sacissauro, que é o lagarto de uma perna só, que é um lagarto que a gente encontrou 19 exemplares fósseis dele e os 19 estavam sem o fêmur direito. E por isso ele recebe esse nome, mas no 20º, finalmente, a gente conseguiu prosperar. E também é interessante citar que o nome da espécie dele é Sacissaurus agudoensis, que é de uma cidade aqui do Rio Grande do Sul. Esse lagarto, até onde a gente sabe, ele ocorreu apenas aqui no Brasil, então é uma espécie nossa. Apesar de não ser um dinossauro, né? Eu acho que eu falei sem querer. Mas é um lagarto que, se a gente não olhar bem, a gente acha que é um dinossauro. O que difere ele dos dinossauros é apenas algumas características fósseis, no caso O nome ósseas. Sacissauro ajuda muito, né? Ajuda bastante. E que é o fato dele não se apoiar dele se apoiar nos calcanhares, o que é algo que os dinossauros não fazem. Assim como as aves hoje em dia, os dinossauros eles andam se apoiando apenas nos 3 dedos. Então, o nome Sassauros de fato ajuda a lembrar um pouquinho dessa característica marcante no caso dos antecessores, dos lagartos antecessores dos dinossauros. Mas seguindo então, vamos falar de fato do protagonista da história, que são os mamíferos. Que eles surgem lá no Carbonífero, mais ou menos há 300 milhões de anos atrás. Porém, no caso, o ancestral mais antigo nosso, não de fato um mamífero. Porém, o que a gente tem certeza que finalmente se tornou um mamífero ocorre ali no Jurássico há mais ou menos 180 milhões de anos. O que dificulta essa diferenciação exata é porque grande parte do que define um mamífero é tecido mole. São os pelos, a questão dos mamíferos mamarem, né, até certa idade, os ossículos, no ouvido. Os 3 ossículos no ouvido que, apesar de serem ossos, são muito pequenos, então é muito difícil deles serem conservados como fóssil. E então, há 180 milhões de anos, a gente começa com 2 linhagens. Uma que ali próximo ao que seria o norte da África e o sul do que seria a Europa futuramente, como os. Mas, dando seguimento aqui, a gente teve uns problemas técnicos com o Carlos. A gente tem os Borelosfenídeos no norte, no que seria o sul da Europa, e Borel, que no caso é só se lembrar a aurora boreal, que acontece no norte, e os Australophonídeos, Austrália, que fica no sul, e esses indivíduos que rapidamente se proliferaram e perpetuaram ao redor do globo. Lembrando que ainda todos com cara de pequeno musaranho ou pra trazer um exemplo mais próximo nosso, de pequenos gambás, que tinha uma cara genérica. E seguindo também, vale lembrar que grande parte do material para essa explicação eu tirei da descrição dos vídeos do canal do Pirula, que eu acho que ele merece o crédito, já que a ideia também partiu desse canal, a inspiração partiu de lá. E seguindo aqui um pouquinho, vamos fazer o nosso primeiro salto no tempo. Vou interromper, agora tá bom? Tá bom? Não, tá ótimo. Fazendo o nosso primeiro salto no tempo, a gente passa aqui para 140 milhões de anos, onde nós tínhamos o surgimento no que seria a Ásia, desculpa, eu falei a Europa anteriormente, no que seria a Ásia, a Eurásia, né, futuramente, dos placentários e dos marsupiais. E também notem aqui que ainda havia uma pequena passagem, uma pequena conexão entre os continentes do norte e os continentes do sul, que, não coincidentemente, com a perpetuação, com o passar dos anos dos marsupiais e dos placentários, os marsupiais conseguiram fazer ainda a passagem, aproveitando o finalzinho dessa passagem, pro que seria futuramente a América do Sul. E, seguindo, a gente finalmente tem a separação total dos continentes, formando 2 massas de terra, uma no norte conhecida como Laurásia,
e a de baixo conhecida como Gondwana. E a gente ainda tem todos os indivíduos, vale lembrar, 130 milhões de anos, em sua maioria noturnos, pequenos e com cara de musaranho, ou seja, genéricos, adaptados para qualquer tipo de ambiente, desde que ele não fosse muito frio. Isso favorecia que eles conseguissem facilmente comer restos, se alimentar, sobreviver bem com pouca comida. Também eles eram ignorados pelos animais da época, que eram de estupidamente grande porte, né, Matheus? E também... Isso ajudou muito a gente Sim, se dispersar pelo planeta. A gente passou batido, né? A gente passou despercebido, isso aí. E também citar que eu falei ali, em maioria noturnos e pequenos. Há alguns exemplares já extintos que chegavam ao tamanho de uma paca, assim, algo em torno de 60 centímetros. Porém, esses exemplares, eles não duraram muito tempo, acabaram sendo invariavelmente extintos. Pelo seu tamanho, eles eram percebidos e notados por outros predadores, né? Então, foram caçados e não conseguiram alimento suficiente por vários motivos. Vieram a desaparecer. Viraram um alimento. Foram jantados. E seguindo, a gente tem aqui, vale notar que ainda havia, há 120 milhões de anos, havia uma conexão entre os continentes do Norte e do Sul, ainda pelo que seria a África, certo? E aqui vale também citar que a Índia se separou juntamente com Madagascar do continente principal, antes de tudo. O que também acaba sendo um bom indicativo de por que os animais lá em Madagascar são tão diferentes assim, de certa forma, da fauna africana. Tem algumas coisas meio que peculiares. E com isso, com aquela pequena passagem, os placentários eles conseguem passar para a África e deixar seus descendentes aqui. Dos placentários, já há 105 milhões de anos atrás, dos placentários que vieram aqui para a África, surgem os afrotérios, sendo rapidamente dispersados por toda a África e passando apenas por uma conexão que surgiu nessa época entre a África e o que seria o estado de Pernambuco, hoje em dia aqui no Brasil, se eu não me engano. Os placentários ainda conseguem perpetuar aqui na América do Sul, além de todo o continente norte. E os exemplares dos afrotérios são os elefantes, os peixe-boi, as marmotas, certo? Isso aqui é marmota ou topeira? Topeira. Marmota topeira. E o Ilex. Os Ilex e os musaranho elefante. Mas lembrando que nessa época todos ainda tinham essa cara aqui de pequeno musaranho. E só nos dias de hoje eles vieram a ter essa... Não nos dias de hoje, mas há muito menos tempo atrás eles vieram a ter toda essa diferenciação. E... desculpa, esqueci de falar do porco da terra. Que são, de fato, os mamíferos africanos. E, no caso, exclusivamente africanos. E aqui, nos placentários aqui da América do Sul, surgem os xenatros, que são os únicos mamíferos que são exclusivamente brasileiros, no caso, exclusivamente da América do Sul, sul-americana. A preguiça, isso. O tamanduá, se eu não me engano. Isso, que pasmem não tem uma bandeira na cauda. É verdade, é fundamental de dizer que o tamanduá bandeira é um nome falso. E o tatu-bola que realmente virou uma bola. Não, o tatu-bola ele é original. Mas... É original. E a preguiça também é um nome. A preguiça é um nome original, ela realmente é lenta. E seguindo aqui para 85 milhões de anos atrás, onde surge no que seria a Laurásia, os primeiros representantes dos Lausariatérios, que hoje em dia não tem um número tão elevado de representantes vivos. No caso, só essa galera toda aí. Só todo o resto. Surgiram os primeiros mamíferos voadores, né? E isso facilitou a dispersão deles. Não, sim, futuramente, isso. Futuramente, dos Lausariatérios vão ter os primeiros mamíferos voadores, como vocês vão ver, eles perpetuam por quase todo o globo, por conta dessa diferenciação, que são os morcegos. E também temos os animais de casco ímpar, de casco par, os carnívoros, também temos os pangolis, os musaranhos, mais um exemplar de musaranhos, né? E também os cetáceos, que são os parentes mais próximos dos mamíferos de casco fendido, sendo as baleias e os golfinhos. E
seguindo, surge também na Laurásia, dos Laurasiatérios, os primeiros exemplares dos roedores, que por não ter nenhuma frescura alimentar e pelo seu pequeno porte, metabolismo acelerado também, eles logo se perpetuaram por quase todo o globo, todos os continentes que eles tinham acesso por terra e, de forma peculiar, aqui para a América do Sul, onde eles seguiram por balsas e vegetações de um canto para o outro. E para quem não Até sabe... hoje a gente consegue ver isso acontecendo. Sim, sim. Animais de outros lugares chegando através de balsas vegetais, né? Isso Animais é de isso. pequeno porte passando de um ponto de uma ilha a outra, sobrevivendo da vegetação dessas balsas e depois se perpetuando na ilha que eles chegaram no novo ambiente. E para quem nunca viu, essas balsas são uma maçaroca realmente enorme de mato que tem uma flutuabilidade razoável. Então, se não vier nenhuma tempestade, nenhuma onda muito grande, aquilo ali não vai afundar, entende? E Anos aqui, atrás ocorreu isso em Cabo Frio, né? Se não me engano, há 2 anos atrás teve uma sim, grande quantidade de plantas chegando em formato de balsa. Isso. E esse tipo de coisa pode acabar trazendo espécies invasoras para um novo ambiente. E aqui um exemplo de um rato boiando num galinho, o que pode levar ele de uma margem do rio a outra, ou de uma ilha a outra, ou quem sabe de um continente até o outro. E também vale citar aqui que a Austrália ela continuou se separando e um dos países australianos, ele que passou quase todo esse tempo submerso, ele começou a emergir também. E aqui na Laurásia surgem mais um grupo que talvez não tenha tanta relevância futuramente, que são o grupo dos Arconta, onde tem os seus representantes como o Lemur voador, mais um exemplo de marsupial arborícola, e de marsupial, desculpa, de musaranho. Musaranho arborícola. Os primatas, no caso, os nossos primeiros ancestrais. Mas lembrando, mais uma vez, nessa época todos ainda tinham cara de Todo mundo pequenos era musaranhos. bem parecido. Porque nessa época a gente ainda tá longe de um evento, a gente ainda tinha os dinossauros. E agora a gente finalmente chega no fim de uma era, ou de um período, que foi o fim do Cretáceo e com ele o fim do Mesozoico, que aconteceu a partir de uma grande extinção em massa, onde todo indivíduo que tinha mais de 60 quilos, 60, 70 quilos, foi dizimado. E o que sobrou foi basicamente sapos, pequenos crocodilos, tartarugas, dinossauros avianos de pequeno porte e o protagonista da nossa história, os pequenos musaranhos, que nessa época já estavam espalhados e escondidos por todo mundo e finalmente foram oportunistas, né? Tiveram a oportunidade de crescer e se perpetuar, chegando finalmente no que a gente tem hoje. Tinha muito mais coisa pra falar, muito mais relação, dispersão, mas devido ao tempo que a gente tem reduzido, a gente resolveu cortar grande parte, e como vocês já sabem como que os principais grupos eles estavam espalhados, a partir daí foi só questão deles se diferenciarem e efetivamente evoluírem, formando cada um desses representantes que vocês podem ver aqui. E aí vale citar algumas observações que praticamente os mamíferos hoje em dia eles derivam dos borelofenídeos, ou seja, aqueles que a gente representou em vermelho no norte, eles acabaram dando origem à maioria dos indivíduos, mas para quem lembra ou se de alguma forma deu falta dos australofenídeos, eles ainda têm uma pequena manchinha amarela representada aqui na Austrália, que deram origem no que hoje em dia a gente chama como ornitorrinco e equídenos, o que explica também por que talvez eles são considerados tão estranhos, tão diferentes do que a gente está acostumado, né? E aí, mais algumas coisas que você pode falar, Matheus. E grande parte, né, da fauna e flora terrestre foi afetada pela colonização dos hominídeos, né? Como a gente pode ver ali, os cavalos extintos da América retornam, né? E o estrago da fauna australiana, extinção de preguiças gigantes, mamutes, os leões e os hipopótamos da Europa foram extintos, tudo pela ação dos hominídeos. Sim, e ocorreu também a domesticação animal, onde alterando mais e espalhando. Porco acabou se perpetuando por todo o globo, correto? Exatamente, eles eram localizados apenas na Europa. A gente pode dizer que a nossa espécie foi
ela influenciou bastante nessa dispersão dos animais, Sim. depois que a gente tomou consciência, né? A gente começou a Teve usar uma animais, ciência, começou a, isso. A começou modificar a tanto o meio que a gente vive, né? modificar tanto o meio que a gente foi extremamente relevante e acelerou bastante coisas, como migrações, como, pô, trazer uma espécie de um lado para o outro, tudo isso a gente foi extremamente eficiente em fazer, né, digamos assim. Alguns estudiosos defendem que nós somos os causadores da sexta extinção em massa. Ou seja, algo equivalente ao que aconteceu entre o Mesozoico e o Cretáceo em questão de extinção de espécies. E não por acaso também eu preferi fazer esse recorte de 1 milhão de anos atrás, antes da gente, quando a gente tinha acabado de sair da África, os primeiros hominídeos tinham acabado de sair da África para Laurásia e não tinha ainda feito tantas mudanças. Porque a partir daí a gente tem o recorte de como a gente vê hoje, né? A partir daí a gente fez muitos estragos pela fauna por aí afora e pela flora É, também. bate muito os registros de, tipo, quando o ser humano chegou em um local, não coincidentemente, acredito eu, começa a aparecer uma grande quantidade de fósseis, né? É, Então a gente vai começa a acontecer o chegando, sumiço de muitas espécies. Por exemplo, diversas quando a gente pisou, espécies. na mesma contemporaneamente com a época que a gente, tipo, o Leonardo pisou na Austrália, a megafauna australiana ela desapareceu. A mesma coisa na América do Norte e por Que aí vai. coincidência, né? Mas a Né? história de dispersão Coincidência. dos mamíferos também é algo que tem muito assunto pra falar e quem sabe fica para um trabalho futuro. Mas a gente deixa aqui uma pergunta final pra vocês, que é: e se não tivesse ocorrido a deriva continental? Se todos os continentes tivessem ficado estáticos naquela Pangeia inicial, ou se desde o início já fosse como é hoje? Ou se a grande extinção dos dinossauros não tivesse ocorrido? Como Seria. provavelmente ou possivelmente estaria a vida na Terra hoje? O nosso tempo, como novamente o nosso tempo é reduzido, a gente já vai se despedindo, vai ficar por aqui. Há mais coisa que eu gostaria de falar, claro, mas A gente Carlos, pode falar isso em uma reunião, uma próxima reunião. E foi isso, né? Esse é o nosso grupo, essa foi a nossa apresentação. E obrigado, Matheus. Você quer se despedir? Né? Bom, pessoal, obrigado. Boa noite para todos. bom E dia espero ou que tenham boa gostado. tarde. Dependendo do É horário que você está importante assistindo. dizer que E você até a pode escutar próxima. isso a hora que você quiser. Valeu.